representantes das relações não governamentais, caros colegas. Esta foi 26. Assim sendo, já tínhamos começado com o Sr. Bacid, que tinha feito algumas perguntas, e agora há outras pessoas na lista com perguntas a fazer. Após as perguntas, a delegação passará a responder a alguns assuntos que foram deixados de ontem. Os assuntos 1, 12 e 17. A pessoa a seguir é a senhora outra que terá a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer perguntas acerca de problemas de liberdade de associação, o direito dos defensores do direito do homem, os direitos das crianças, principalmente das crianças acusadas de feitiçaria. Em relação à questão da liberdade de expressão e de associação, conhece a situação das ONG do seu país, de Angola, e sabe-se que essas ONG, por vezes, estão sujeitas a processos muito complicados, com a passagem com censura do Estado antes de serem registadas como ONGs. Eu gostaria de saber, e sabe muito bem também, porque lhe falaram desta lei de registro das ONGs, várias vezes chamamos a vossa atenção, e também pela relatora sobre os defensores do direito do homem, quando foi a Angola. É verdade que já lá vai certo tempo, mas parece que não se tenham registrado progressos a este respeito, a respeito deste processo muito pesado para organizações não governamentais e que não estão conforme com o nosso pacto. Temos também muitos relatórios das ONGs sobre os jornalistas, sobre as ONGs e os jornalistas que foram presos em relação ao que fizeram. Entre esses jornalistas conhece muito bem o caso da pessoa que tinha escrito o livro sobre os diamantes do sangue, e temos também uma lista completa de jornalistas que foram presos por ter cometido o delito de difamação, e temos igualmente uma lista de pessoas que sofreram persecuções pelas opções como defensores dos direitos do homem. Do ponto de vista jurídico, estamos preocupados pelo facto que a liberdade de expressão dos jornalistas está travada pela penalização que são acusadas de difamação, e pensamos que isso é uma trava à liberdade de expressão, e também estamos preocupados pelo facto que os defensores dos direitos humanos não podem exercer a sua liberdade de expressão em total liberdade. Depois vou-lhes comunicar as listas dessas pessoas. As ONGs estão preocupadas igualmente, que estão nos outros relatórios das organizações não governamentais e em certos relatórios da ONU. Outro tema que me parece importante é o caso das crianças feiticeiras. Falou no início, quando falou da liberdade de religião, principalmente em Angola, o facto que esses cultos novos, principalmente protestantes,
são os principais atores no processo de exorcização dessas pessoas, dessas crianças que são consideradas feiticeiras. E realmente o problema das crianças feiticeiras preocupa-nos porque essas crianças são, como se vê nos relatórios do Comitê dos Direitos das Crianças e em outros relatórios relativos às crianças, são considerados pela família como feiticeiros porque fazem coisas que não estão conformes o que fazem a família ou porque estão doentes e depois ou são deixados na rua ou então são entregues a alguns estabelecimentos religiosos que praticam rituais sobre eles, que por vezes têm consequências sobre a sua saúde. Todas essas práticas de exorcismo dessas crianças, praticadas quer em casa, quer pela igreja, têm consequências, por vezes, muito negativas sobre a saúde das crianças. Assim sendo, estamos com um problema que é o problema da educação da população em relação a este fenómeno das crianças feiticeiras e da feitiçaria em geral. Eu sei que isto é um tema que ainda está muito complicado do ponto de vista cultural para vós e também como fazer que a própria sociedade não adopte tal posição em relação a essas crianças e não os considere como marginais e como fazer com que a população não se sinta obrigada a levar essas crianças a rituais de exorcismo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Matal. E a próxima pessoa na lista é o Sr. Deia. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de levantar o ponto número 21, em particular, sobre a liberdade de expressão, em particular a posição dos jornalistas e da imprensa em geral. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as respostas já fornecidas por escrito e da maneira detalhada como foram feitas, nomeadamente na Lei 1706 sobre a liberdade de imprensa, artigo 44 da Constituição de Angola. São informações muito úteis. É claro que a liberdade de expressão, de acordo com o Pacto e também de acordo com a sua Constituição, pode ser limitado, mas o que estamos preocupados e o que gostaríamos de explorar é que quais são estas limitações e como são aplicadas. E se são aplicadas em linha com o nosso pacto. Nesse contexto, gostaria de apresentar-vos 3 preocupações. A primeira sendo relativa à legislação. Nas suas respostas escritas, parágrafo 85, dizem que não há exatamente uma expressão na lei que preveja que os jornalistas possam ser presos por haver uma utilização ilegal da imprensa. No entanto, se eu ler a lei da imprensa, que está à minha frente em português, e tenho conhecimentos limitados de latim, eu vejo que o artigo 70, sobre a liberdade de imprensa, em inglês o crime de abuso de liberdade de imprensa, encontro aqui noções que são muito amplas. E, mais uma vez, o meu limitado conhecimento da vossa língua diz-me que alguns dos conteúdos desta língua não são problemáticos, mas outros são demasiado abertos ao nível das noções. E gostaria de saber qual é a interpretação deste crime de abuso da liberdade de imprensa. De igual modo, o artigo 25 de 2010, sobre a Lei da Segurança Nacional, criminaliza os insultos contra o Presidente.
Claro que haverá razões legítimas para proteger este cargo do Presidente, mas a noção é tão ampla que eu gostaria de saber qual é a interpretação dada pelas autoridades e pelos tribunais. Poderá dar-me alguns exemplos, por favor, em que foi aplicado? Pode dar-me alguns exemplos onde houve uma investigação e as conclusões terão sido que os conteúdos não seriam exatamente de ofensa contra o Presidente? Gostaria de ver como é que esta noção tão ampla é aplicada. Também a nível da legislação, compreendo que no vosso país, como em muitos, a difamação é não só está não só prevista no crime, no Código Civil, mas também na lei. A minha pergunta é, mais uma vez, como é que ela é utilizada no contexto da liberdade de imprensa e de expressão e o trabalho da imprensa? Porque houve alegações que os jornalistas foram críticos e que, baseados na sua liberdade de expressão, foram confrontados com investigações e até sanções com base no princípio da difamação. E é isso que este comitê está a olhar. Não é especificamente para o vosso país, mas temos preocupações em saber qual é a extensão do uso do crime da difamação. E gostaríamos de saber o que é que isto quer dizer exatamente no vosso país e se nos podem dar alguns exemplos para podermos compreender melhor a interpretação o que seria difamação ou não. Ou que seria uma crítica legítima e aceita em qualquer tipo de democracia. A segunda preocupação tem a ver com relatórios sobre prisões e perseguições de jornalistas. Temos connosco uma lista de ameaças a estes jornalistas e muitas vezes feitas por indivíduos anónimos, e temos alguns casos, temos nomes que não quero repetir, mas mais uma vez gostaríamos de saber mais sobre casos como os que chegaram ao nosso conhecimento, e se houve prisões porquê, e se houve investigações quais foram as motivações e circunstâncias. E houve ou não investigações sobre ataques de indivíduos desconhecidos e o que é que o Estado está a fazer para proteger os jornalistas e a liberdade de escrita e de imprensa ao parar e prevenir estes ataques por indivíduos anónimos. Gostaria ainda de abordar o ponto número 25, sobre os membros da UNITA, do Partido da Oposição, que foram sujeitos à intimidação e a agressões que resultaram em 2010 na morte de algum dos seus membros. Por favor, dê-nos informações sobre os inquéritos sobre este caso e casos similares. Até agora ainda não encontramos nenhuma resposta, não obtivemos nenhuma resposta a estas perguntas e ainda temos tempo de as abordar. Estamos-nos a referir, obviamente,